Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e eu sei, não tá nada fácil comprar placa de vídeo, principalmente aqueles modelos que deveriam ser modelos de entrada e que estão entrando em qualquer lugar menos na sua máquina com os preços que estão hoje. Com essa loucura que nós tivemos com a oscilação dos preços na época da mineração, alta do dólar, falta de GPU, falta de memória, nós tivemos uma alta do preço de GPUs, mas as GPUs de entrada, aquelas que deveriam ser as mais baratinhas, foram muito atingidas. E eu sei, você ainda quer jogar no PC e está procurando aquelas soluções milagrosas, de PCs super baratos e de placas de vídeo praticamente de graça que vêm de todos os lugares do mundo. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que pode haver uma esperança, ainda há uma luz no fim do túnel das GPUs. A Deepcool amplia sua linha de water coolers com o novo Castel RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, já faz um tempo que tem um personagem sentado aqui na prateleira atrás de mim e eu resolvi que poderia ser um bom momento para tirar ela de lá, fazer alguns testes e, de quebra, tirar uma dúvida de vocês em relação a placas de vídeo baratas. Eu não tenho outros representantes para trazer aqui para vocês, mas eu tenho a R7260X. Talvez você não se lembre dela, ou talvez você se lembre dela como uma das placas de vídeo custo-benefício da série R7200 da AMD. O que ela é capaz de fazer hoje? Pois é, eu tive essa dúvida, eu sempre olho para ela, é uma placa que eu gosto bastante. E, bom, ela tinha virado uma peça decorativa, eu resolvi desaposentá-la e trazer aqui para mostrar para vocês qual que é a performance que tem hoje uma placa de vídeo barata dessas e ver se ela pode ainda sair da sua aposentadoria para trazer alguma opção pra gente aí no mercado de entrada, uma placa de vídeo bem baratinha. Então eu fiz o teste em alguns jogos aqui, eu vou trazer para vocês. Para começar sem pegar muito pesado, eu comecei com o CSGO. Sim, uma placa de vídeo de entrada bem barata tem obrigação de rodar o CSGO. E a R7260X conseguiu empurrar tranquilamente o CSGO, entregando ali uma média próximo dos 100 FPS. Eu testei ali no mapa Dust 2, no Deathmatch, mas você em outros mapas tem uma média muito boa de FPS. Se você quiser colocar tudo no mínimo, eu testei aqui tudo no Ultra, né? Mas quem joga CS e para quem tem um nível de exigência mais baixo, para quem vai montar um PC de entrada, de repente ele vai querer jogar tudo no Low. E no Low aqui vai empurrar basicamente o que o seu CPU limitar se ele não for um CPU muito forte. Então se você tiver ali um i3, um i5, ela vai empurrar aproximadamente no limite do seu setup por volta dos 200 FPS em 1080p. Pegando um pouquinho mais pesado, mas um jogo que nem é tão moderno, tão novo assim, é um jogo, eu diria, da época aí da R7260X, GTA V. Sim, GTA V que não é lá muito amigável com placas de vídeo AMD, mas consegui uma performance bacana ali, eu fiz um setup misto, né? A gente não tem preset aqui, mas eu coloquei algumas coisas no médio, algumas coisas ali desligadas no GTA V e consegui uma média entre 55 e 60 FPS. Então, em alguns locais ali, né, onde tem um pouco mais de carga na GPU, você vai sentir um impacto nessa configuração de vídeo, mas você consegue uma média próxima dos 60 FPS com uma boa qualidade visual, o jogo não vai ficar feio. Então é só se atentar ali para não estourar a VRAM, lembrando que nós temos 2 GB de memória de vídeo na 260X, você consegue um setup equilibrado e se divertir tranquilamente no GTA V em Full HD, 1080p a resolução, consegue empurrar um FPS bacana. Partindo para títulos mais modernos, eu testei o Battlefield 1, ou bem pesado. Então o Battlefield 1 ali, para eu conseguir alguma coisa perto dos 60 FPS, eu precisei diminuir a resolução para 1366 por 768. Então a resolução ali nativa, né, seria 1366 por 768, com tudo no mínimo. Então absolutamente tudo desligado, tudo no mínimo, para conseguir uma média de 60 FPS. Então, claro, você tem algumas quedas em alguns momentos, mas na maior parte do tempo você consegue 60 FPS, mesmo jogando em Amiens. Eu testei num dos mapas mais pesados aqui e consegui, nessa resolução, nessa escala de resolução, 60 FPS ali. Deu para jogar, deu para se divertir. Claro, não é uma experiência 1080p, 60 FPS no Ultra, mas deu sim para rodar o Battlefield 1. Partindo para outro título mais moderno, testei em Far Cry 5, na resolução de 720p, a resolução HD. Em 1280 por 720, contudo, no mínimo, eu consegui uma média de 60 FPS, com algumas quedas ali na casa dos 55, 50 FPS, dependendo da ação,
mas uma média bem estável, a qualidade nem tão bonita assim. Então eu resolvi forçar um pouquinho a amizade, subir algumas coisas para o normal, mexer um pouco com os detalhes e vi que ainda tem uma margenzinha para você conseguir melhorar os detalhes. Então eu consegui algo em torno dos 55 FPS ali, claro, não é os 60, mas está bem próximo, consegue uma fluidez bem legal, sem estar tão horroroso o jogo assim. Ainda em títulos atuais eu testei em Shadow of the Tomb Raider, é um dos jogos mais pesados que tem aí atualmente, que é jogo duro até para as placas de vídeo de última geração. Eu testei Shadow of the Tomb Raider em 1080p com tudo no low, então eu desativei ali todos os recursos e coloquei tudo no low para ver qual seria a performance. Eu consegui alguma coisa ali em torno dos 30 FPS, um frame time até estável, mas o máximo 30 FPS. E aí você pode até argumentar, por que não descer a resolução? Porque pelo menos para jogos como Shadow of the Tomb Raider você pode colocar o controle ali e jogar nos 30 FPS tranquilo que você vai ter uma boa experiência, tá? Então você não precisa daquela fluidez que você precisa, por exemplo, num jogo de tiro em primeira pessoa. Ainda tem margem para você brincar um pouquinho com um detalhe ou outro, sabendo que você vai sofrer ali algumas quedas para 25 FPS, então não vai ficar cravado os 30 FPS. Diria que não é uma experiência ideal e, claro, se você tem uma placa de vídeo barata, investir tanto em um jogo, de repente não seja a combinação perfeita, mas essa é a performance que você teria com uma 260X. Partindo aqui para alguns dos jogos mais jogados atualmente, Rainbow Six Siege. Eu testei aqui o jogo, eu testei no modo campanha, tá? Não testei no multiplayer, mas eu fiz ali uma partezinha de gameplay. Eu testei com um nível de detalhes médio e eu consegui uma fluidez até interessante ali na casa dos 50, 60 FPS, você tem algumas quedas de vez em quando, então de repente você pode forçar ali baixar um pouco mais a qualidade, mas lembrando que nós estamos na resolução 1280 por 720, nós estamos na resolução HD, então apesar de não ser um jogo pesado para essas placas de vídeo mais modestas e mais antigas, é um jogo bem penoso aí para conseguir rodar nos 60 FPS, mesmo no 1280 por 720p. Em PUBG, mesmo as GPUs mais modernas, como a RX 560 e a RX 460, tem alguma dificuldade para empurrar o game. Eu testei aqui em 720p com tudo no mínimo, tudo no very low, e eu consegui uma média próxima dos 60 FPS, com algumas quedas, dependendo dos locais, para 45 FPS. Como tem uma margem ali, você consegue mexer um detalhe ou outro quando você tem alguns momentos com FPS mais altos, tá? Então dependendo muito do local ou do mapa, né? Eu testei aqui em Sanhok, testei ali também em Miramar, e dependendo do local que tá, você tem até uma margenzinha, mas a média de FPS fica entre 60 a 65 FPS com quedas para 45, 50 FPS. Considerando que nós estamos aqui em 720p, galera. Eu não achei tão ruim assim, olha que eu estava testando no monitor Full HD, claro que a gente se acostuma, né, a jogar com uma qualidade mais alta, mas é possível sim jogar, eu não diria que competitivo, mas é possível sim se divertir se você tiver um monitor aí 720p ou 768p ou mesmo Full HD, você fazendo ali uma diminuição na resolução, mas claro que ali ela sofre bastante, é um jogo bem pesado para 260X. Eu testei em Fortnite aqui, eu testei em 1080p com tudo no médio e, mais uma vez, consegui uma média de 60 FPS. Você consegue ali uma média até superior a 60 FPS com algumas quedas ali para casa dos 50 FPS, dependendo da densidade ali do mapa, né, da parte que você está em combate. Você tem até uma margem para conseguir fazer ajuste em alguns detalhes, né, algum nível de detalhe você pode sim mexer para conseguir uma experiência um pouquinho melhor, mas lembrando que o Fortnite também tem a escala de resolução, então de repente você pode optar por uma resolução um pouco mais baixa, para o jogo renderizar numa resolução um pouco mais baixa, mas você caprichar um pouquinho mais ali nos detalhes e ter uma experiência um pouco mais polida. Mas é um jogo que mesmo no mínimo, ou no caso no médio, como testado aqui, entrega uma qualidade bem decente e para quem quer se divertir em um jogo free to play com uma placa de vídeo barata, é uma boa opção. E para fechar, eu testei em PUBG Mobile. Então aqui é uma versão, um emulador aí da versão mobile dos smartphones para desktops e apesar de ser um jogo aí mais leve e free to play, né, uma versão aí gratuita do PUBG, você precisa ter algum hardware para rodar, tá? Então eu testei aqui em 1080p, então coloquei os detalhes ali tudo no máximo, tudo que era possível colocar no máximo, eu renderizei em DirectX, tem a opção OpenGL e DirectX, eu testei nas duas, e OpenGL também rodou bem, apesar de ficar flicando horrorosamente ali o MSI Afterburner, rodou bem, mas em DirectX eu senti que a qualidade ficou mais bacana e a fluidez ficou um pouco melhor.
O jogo, bem, não é exatamente uma primazia para rodar, então ele tem ali algumas enroscadas que são naturais do próprio jogo. Eu testei aqui em outras configurações e, enfim, tem essas enroscadas aí, né, que parece que está tendo um stuttering, mas na verdade é a própria engine do jogo tentando carregar alguma coisa. E de qualquer forma, o desempenho aqui foi dentro do esperado, 60 FPS, com tudo no máximo. Então você consegue uma performance bacana, eu consegui até quase ganhar alguns rounds ali, e dá para jogar tranquilamente para quem quer só se divertir e quem quer brincar no PUBG. Algumas observações em relação ao desempenho aí da placa. Lembrando que eu fiz a gravação com o Relive, eu tô sem uma placa de captura externa, então você tem um impacto ali de 3 a 5 FPS. E é importante dizer que essa placa está encostada há um bom tempo, vocês viram ali que ela está bem esquentadinha, porque a pasta térmica dela já deve estar na hora de fazer a troca, e eu acho que eu vou até trazer um vídeo para vocês fazendo essa manutenção dela. Em alguns momentos ali, como eu disse para vocês, tem setups que vão ser limitados próximos ou até abaixo do desempenho da 260X, dependendo do processador que você vai combinar com ela, tá? Então se você não tem um processador capaz de acompanhar os 60 FPS, não culpe a GPU. Então, como eu disse, como são setups de entradas, vai ser bem comum você combinar isso com um Pentium, com um FX ou com um i3, por exemplo, de gerações anteriores, que podem sim acabar limitando o desempenho antes mesmo de chegar nesse limite aí da 260X. Por isso, eu testei com um processador mais forte e mais atual. Mas tenha em mente isso, que o seu setup pode acabar limitando, inclusive se você estiver utilizando só 4 GB de memória. A R7 260X é uma opção para quem tem um monitor HD ou mesmo Full HD e que realmente não se importa em rodar jogos com as configurações mínimas, então rodando ali em 720p, em 900p, a 30 fps ou a 60 fps com detalhes médio para baixo, tá? Mas você precisa fazer algumas considerações em relação ao R7 260X. A primeira delas é o preço. A R7 260X hoje é encontrada na casa dos 350 a 400 reais. E o que nós encontramos na faixa de 350 a 400 reais? Nada muito bom, na verdade, mas usado você encontra as placas de vídeo na mesma faixa de desempenho, então você tem ali até opções como a GTX 750 Ti, sim, a mítica GTX 750 Ti, que até hoje ainda é vendida nova e muita gente vende no mercado usado. Nós ainda temos ali a R7 360, que nada mais é do que uma versão mais atual, mas não mais forte do que a R7 260X, apesar de ser uma geração à frente, ela utiliza o mesmo chip numa versão cortada, né? Uma versão com menos capacidade do que o chip da R7 260X, e basicamente a diferença entre essas placas fica no TDP, já que o desempenho fica bem próximo, todas elas têm 2 GB de VRAM, todas elas estão basicamente na mesma faixa de preço, apesar da 260X ser mais barata. Nós temos a diferença de TDP. O TDP da R7 260X é de 115 watts contra 60 da GTX 750 Ti, e entre a R7 260X e a R7 360 não faz muita diferença, ambas precisam de um conector de energia, então você vai precisar de uma fonte ali pelo menos na casa dos 450 a 500 watts com pelo menos um conector PCI. Eu realmente não aconselho você usar aqueles adaptadores, inclusive eu já passei por um momento muito assustador com a R7 260X e esses adaptadores, com o adaptador pegando fogo. Não foi culpa da 260X, nem da fonte, mas da porcaria do adaptador. Uma coisa bem perigosa. É um momento bem triste, principalmente para quem está querendo ingressar no mercado PC Gamer, o que reforça o coro de que o PC Gamer está ficando muito elitizado, então tá difícil para entrar nesse mercado. Tem sim a opção de APUs para quem não quer investir em placas de vídeo, ou para quem quer uma experiência bem básica, né? Para quem quer jogar jogos free to play, para quem não tem muita exigência, mas isso equivale a montar um setup completamente novo. Então, para quem já tem um setupzinho básico e quer só uma placa de vídeo, de repente a R7 260X ou placas de vídeo nessa faixa de desempenho, placas de vídeo usada, possam ser a solução para você. Mas, como eu disse, se atentem aos detalhes. A R7 260X eu estou trazendo para vocês aqui porque ela tem 2 GB de VRAM, que eu considero basicamente o mínimo para você ter uma experiência decente. Ela tem suporte a DirectX 12, suporte às últimas tecnologias, então você não vai deixar de jogar nenhum jogo atual, por isso que eu testei nos títulos atuais para vocês, e você não vai ficar de fora de nenhum jogo, por mais que seja uma experiência bem básica, né, com níveis de detalhes bem baixos. De repente você gosta muito daquele jogo e não é obrigação você jogar lindamente, né, em Full HD 1080p no Ultra para você ter uma diversão. E como eu disse para vocês no outro vídeo que vocês acompanham aqui, sim, é possível montar PCs baratos, montar PCs com peças usadas, mas exige
muita pesquisa, exige muita, mas muita consideração com o que você está fazendo com o seu dinheiro e um mínimo de conhecimento. Você precisa buscar, pesquisar, se informar antes de investir o seu dinheiro, seja lá no que for, mesmo que seja num hardware baratinho, para saber se vai ter uma experiência interessante ou uma experiência frustrante. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like. Se você não gostou, deixa aí o seu dislike, deixa aí um comentário, diga o que você não curtiu para que a gente possa melhorar aqui nos nossos vídeos. Se você quer ver mais vídeos com a R7 260X, se você quer ver mais testes em outros jogos, deixa aí nos comentários com as sugestões para mais testes, em quais setups, em quais jogos. Deixa aí o seu comentário, eu quero saber o que você achou dessa experiência, se você consideraria comprar uma placa de vídeo nessa faixa de desempenho, se você tem uma R7 260X, está contente com o desempenho dela desde a época do lançamento até hoje, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!